Voltando aqui, pessoal, agora, né, a gente fez a leitura do texto e nós vamos responder as questões que estão aí. Essas questões seriam questões para a gente estar falando dentro da sala de aula, né? Mas é legal, é interessante a gente responder. Se não couber aí na frente, né? Cabe que as respostas são curtas, não são respostas longas. Se não couber aí na frente, faz no caderno. Mas cabe, tá? Se você espremer um pouquinho, vai caber aí. Então, quem era o garoto da história? Então, o garoto da história era Períneo Vaz de Caminha. Número 6. Qual era a função de seu pai na esquadra? Seu pai era o escrivão da esquadra. A importância dessa profissão aqui, olha, gente, hoje em dia a gente tem celular, tem câmeras fotográficas, várias formas da gente fazer registro, mas naquela época não tinha. Então, naquela época, o escrivão era a pessoa que registrava, que contava o que tinha achado através de seus escritos, né? Então, o Pero Vaz de Caminha, ele fez parte da esquadra de Cabral e quando ele chegou aqui, a missão dele era escrever tudo que ele via e mandar para o rei de Portugal, porque era através das palavras de Caminha que o rei iria saber como era a nova terra. Número 7. Por que o texto escrito por Caminha seria o jornal possível, a revista imaginária? Porque ele é quem contou como era a nova terra. As notícias, hoje em dia já nem é mais, né, nos jornais que a gente vê as notícias, né? Mas o jornal ainda continua sendo um veículo, né, de notícias. Então, as notícias vêm nos jornais, vêm nas revistas e o Caminha é como se ele estivesse escrevendo, né, para um jornal ou uma revista e contando como era a nova terra. Número 8. O narrador compara as viagens de caravelas daquela época com as viagens interestelares atuais. Por quê? Né? Simplesmente porque os navegadores viajavam rumo ao desconhecido, né? Eles não conheciam, eles não sabiam o que eles iam encontrar pela frente. Eles não tinham as tecnologias que a gente tem hoje, né? Não sabiam, se orientavam apenas pela bússola e por alguns outros instrumentos de orientação que a gente já conheceu lá na outra unidade. Mas eles não sabiam o que iam encontrar pela frente, então era um tiro no escuro, né? E aí é a mesma coisa quando o homem vai para o espaço sideral, né? Ele não sabe o que vai encontrar pela frente, mas tem uma curiosidade enorme de conhecer e de saber, tá? A 9 e a 10 eram respostas pessoais, né? Vocês aí iam responder de forma pessoal. Uma era para fazer o desenho, que é a número 9, faz o desenho no caderno, e a número 10, se você pudesse participar de uma dessas viagens, qual você escolheria? Por quê? E lá na página 39, gente, tem um restinho, né, da página, tem um texto, né, o início de um texto, e aí nós vamos acabar a atividade de hoje no finalzinho desse texto que tá lá no comecinho da página 40. Então diz assim o texto: a esquadra de Cabral aportou no litoral das terras avistadas. Era um porto seguro para a parada dos navios. Durante 10 dias, os navios permaneceram ancorados nessa praia, hoje chamada de Baía de Cabralha, no sul do estado da Bahia. O que os portugueses encontraram, viveram e durante o período em que lá estiveram foi registrado em cartas ao rei Dom Manuel. Ele queria saber o que descobriram nessas terras, se havia riquezas, pessoas, como era a paisagem, enfim, queria ler sobre o seu domínio.
Tanto o rei da Espanha como o de Portugal estavam interessados em dominar o Novo Mundo. Porém, esse continente já era habitado há milênios. Viviam aqui milhões de indígenas de diferentes povos. O encontro entre os europeus e indígenas não foi amigável. A vida lá em Portugal não se parecia em nada com a vida no Brasil. Os povos indígenas tinham outras culturas e por isso não agiam como os portugueses. Depois, gente, vem o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, mas como as questões elas começam aí, vão para outra página, né, e vai dando toda uma sequência nessa atividade, então a página 40 a gente vai deixar para a semana que vem, ok? Aí eu trouxe uma ilustração para vocês uma das ilustrações referentes à carta de Pero Vaz de Caminha, tá? A carta de Pero Vaz de Caminha, gente, é um documento, né? Existe mesmo esse documento, está guardado no museu. Agora eu não me recordo o nome do museu, mas tem um museu que tem as cartas de Pero Vaz de Caminha, tá? E esse aqui é uma ilustração, né? Com o Caminha é que mostrou que falou pela primeira vez das riquezas brasileiras, né? Então, foi ele que contou para o rei de Portugal como era a terra, né, que foi encontrada, entre aspas, pelos portugueses, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado da aula e semana que vem nós voltamos com a nossa aula de história. Até mais!